Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 81. É isso mesmo, já estamos no capítulo 81 do livro de Salmos, estamos avançando aqui a todo vapor. O livro de Salmos é um livro constituído por 150 capítulos, né? E nós estamos avançando, já estamos no capítulo de número 81. Agora, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu tenho alguns convites aqui, alguns recados importantes também, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá certo? E também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na EVA, às 20 horas, nós vamos ter a quarta ministração da série Identidade Espiritual e você não pode ficar de fora de jeito nenhum, tá bom? Nós estamos estudando sobre identidade espiritual, é o tema do mês de janeiro, a série do mês de janeiro, né? A nossa série de estudos. Então esteja conosco, tá certo? Às 20 horas, hoje às 20 horas, na nossa igreja na EVO. Outro aviso importante também é que amanhã é feriado em São Paulo, 25 de janeiro, né? Feriado da cidade de São Paulo, por isso nós não vamos ter o Evolução Diária amanhã, mas voltaremos normalmente na sexta-feira, dia 26 de janeiro, às 7h40 da manhã, com o Salmo de número 82. Então hoje a gente vai fazer o 81, e na sexta-feira a gente volta em continuidade ao Salmo de número 82, tá bom? Então a evolução diária normalmente é de segunda a sexta-feira, né? Salvo quando tem feriado. Então se tiver algum feriado no decorrer da semana, a gente pula para o próximo dia. Combinado assim? Bom, vamos lá, gente. O Salmo de número 81 é um salmo relativamente curto, de apenas 16 versículos. E o Salmo começa dizendo assim: cantem com alegria a Deus, o nosso defensor, cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins, toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for a lua cheia. Isso é lei para Israel e é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que não conhecia dizendo, eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi, eu os pus à prova diante da fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aqueles que os tirou da terra do Egito. Abram então a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo até que ficassem satisfeitos. Bom, vamos entender esse salmo aqui. Vamos agora ao nosso resumo, a interpretação do texto. O salmo de número 81 é mais um salmo de Asaf, o levita, um dos líderes que promovia a adoração no templo do Senhor. Então é um salmo que na verdade é uma exortação a todo o povo de Israel a louvar a Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Então nós podemos dizer que o salmo 81 ele vai apontar para duas coisas importantes. Primeiro, a questão da adoração e do louvor, né? Ele é um salmo escrito por um levita, e a segunda coisa é a questão da obediência. Então louvor, adoração, né? E obediência a Deus e a todos os mandamentos do Senhor. Então o Salmo 81 ele vai começar com um chamado ao louvor a Deus, que é descrito como fortaleza do seu povo, Deus de Jacó. O salmista aqui então vai convidar o povo a celebrar a Deus com música e com dança, usando instrumentos como saltério, tamborim e até mesmo a harpa. Aí nos versículos 8 ao 10, o salmista vai lembrar ao povo que o Senhor lhes concedeu
muitas bênçãos, né, como a libertação do Egito, a provisão e o alimento no tempo de deserto. Ele então adverte o povo de que obedecer a Deus, né, precisa obedecer a Deus e assim evitar então a ira divina sobre a vida deles. O Salmo vai terminar com um apelo ao povo de se voltar para Deus e seguir a Deus. O salmista promete que se o povo fizer isso, vai ser abençoado. Então o Salmo 81 é uma mensagem importante para mim, para você, para todos nós que somos cristãos, e ele vai nos lembrar que nós devemos louvar, adorar a Deus em todo o tempo e também obedecer os mandamentos do Senhor, e na concepção do salmista, se fizermos isto, seremos abençoados. Então o nosso louvor e a nossa obediência, né, ele redunda num caminho chamado bênção do Senhor para mim aí, para a sua vida, tá bom? Aplicação prática, o que esse salmo tem para nos ensinar? Bom, vamos lá, tá? O Salmo 81, em suma, ele vai nos apresentar aqui duas lições de aplicação prática muito importantes, né? Que é aquilo que nós já estamos apontando aqui, que é o louvor, a adoração a Deus e também a questão da obediência. Hoje nós vamos nos atentar um pouco mais de maneira específica na questão da obediência, até porque eu tenho falado muito com vocês aqui nesse estudo de Salmos sobre a questão da adoração, né? Eu acredito que em alguns capítulos apontam para a adoração e eu já tenho falado bastante sobre a adoração. Então hoje nós vamos estudar, nos atentar um pouquinho mais sobre a questão da obediência. O texto bíblico diz que Israel desobedeceu ao Senhor e por isso o povo caiu em desgraça. Olha só que interessante. Lá em Deuteronômio 28, o capítulo inteiro vai falar das consequências da obediência e as consequências da desobediência. Ou seja, o povo que obedece a Deus colhe o fruto doce da obediência, mas o povo que desobedece a Deus colhe o fruto amargo da desobediência. Então, quando o povo desobedece a Deus, ele acaba vivendo uma vida preso à sua própria sorte e com isso o povo acaba perecendo, né? Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, aqui no Salmo de número 81, Levita, Asaf está dizendo que o povo precisa voltar a andar em obediência ao Senhor, porque a situação que eles estão vivendo, uma situação difícil, complicada, terrível, é por conta da desobediência, né? E por isso a desgraça recaiu sobre a vida deles, né? Eu tenho uma ministração minha lá no Evo TV, que ela fala justamente sobre esse assunto. O tema da ministração é a recompensa da obediência, né? E eu usei como texto bíblico, quero até fazer uma ponte aqui, né, para que nós possamos fazer um estudo bem bacana, e lá em Levítico 26, que foi o texto bíblico que eu usei literalmente para essa ministração, a recompensa da obediência, né, em Levítico 26, para resumir para você, Deus ele queria estabelecer um novo tempo na vida do povo. Então Deus ele queria estabelecer um tempo novo na vida do povo. Então Deus estava dando ali um ponto final naquela situação ruim, né, uma situação de impossibilidades, e a partir então daquele momento Deus queria colocar o seu povo na terra numa posição de honra. Na verdade, essa questão é muito interessante, porque o que Deus mais quer é que o povo dele viva em posição de honra. Porém, essa posição de honra, ela demanda de um posicionamento. Ou seja, o povo de Deus precisa se posicionar, tá? Melhor dizendo, de um reconhecimento. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O povo tinha que reconhecer a Deus como autoridade e ser obediente e submisso a Deus. Então, olha só. O povo tinha que se posicionar reconhecendo que Deus era uma autoridade. Na verdade, Deus é a maior, a suprema autoridade, né, dos homens, e que esse povo tinha que ser obediente, submisso a Deus e às leis constituídas por Deus. Então essa questão de obediência aqui, essa questão de submissão, é algo que é digno de um estudo muito profundo, né? Psicologicamente dizendo, algumas pessoas têm muita facilidade em obedecer às autoridades, enquanto outras não conseguem obedecer de jeito nenhum. Biblicamente dizendo, as coisas são bem práticas. O difícil mesmo é colocar em prática aquilo que nós devemos colocar em prática, né? Então nós temos a palavra de Deus, eu costumo dizer que é um livro de aplicação prática, né? Eu sempre digo que a grande sacada da Bíblia é a gente aprender a ler, né, entender a palavra de Deus e aplicar, extrair lições de aplicação prática. Por isso aqui no Evolução Diária eu passo sempre um pouquinho daquilo que eu tenho de conhecimento bíblico. Então a gente faz a leitura do texto, a interpretação do texto, para você saber o que o texto está dizendo na íntegra e o que a gente pode extrair desse texto, né, que é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, um texto espiritual, o que isso pode
nos trazer, ou melhor dizendo, o que essas lições podem nos ajudar na nossa vida aqui no dia a dia. Então as coisas na Bíblia, elas são bem práticas, né? O difícil é a gente entender e colocar em prática a palavra de Deus. Então Deus, ele diz que se vocês forem obedientes, então vocês colherão os frutos da obediência, mas se forem desobedientes, vão colher os frutos da desobediência. Então quem é obediente vai viver uma vida de paz e prosperidade na terra, ok? Então a promessa de Deus para mim e para você é uma promessa muito boa. São muitos os benefícios por trás da obediência, né? Asaf está falando aqui, o povo desobedeceu. Aí no final do texto diz, se o povo obedecer, vai comer o melhor fruto, se o povo obedecer, vai comer mel, vai aquela coisa toda. Então a proposta de Deus, ela é extremamente recompensadora, né? Para que nós possamos ser um povo obediente a Ele. Mas ainda assim, ao longo do tempo, o povo de Deus acaba se mostrando extremamente desobediente às leis e aos mandamentos do Senhor. E a pergunta talvez seja, por que é um povo tão desobediente, né? E a resposta talvez seja literalmente essa, porque a obediência, ela não é apenas um estado de espírito ou tomar uma decisão, né, que aponta para uma obediência natural. Na verdade, a obediência é você ir além, é você fortalecer o seu espírito, né? Pessoas com espírito evoluídos, elas conseguem entender a questão da obediência ao Senhor, mas pessoas que não têm essa evolução espiritual, elas não entendem esse princípio, né? É um princípio, a obediência é um princípio bíblico. Nós precisamos olhar aqui para a obediência como um princípio milenar que tem o poder de nos fazer viver uma vida debaixo das bênçãos do Senhor, né? Se a gente for olhar para o ponto de vista natural aqui, eu posso literalmente tomar a decisão de, a partir de agora, ser obediente à voz do Senhor, mas também, se eu quiser, amanhã mesmo eu posso também decidir que não serei mais tão obediente assim. Eu posso ser obediente apenas naquilo que me convém. Eu posso ser obediente em uma parte, mas em outra parte, não, eu vou levando a vida do jeito que eu acho que tem que levar, né? Agora, se a gente pensar de uma forma diferente, se a gente olhar a fé com o olhar de Jesus, né? Quando nós falamos em Jesus, isso aqui é muito interessante, nós precisamos entender qual foi a missão de Jesus na Terra, né? Nós sabemos que a principal missão de Jesus foi trazer salvação à humanidade, nos livrar da opressão do inimigo, e nos livrar também do destino final chamado inferno, né, para que nós pudéssemos herdar o reino dos céus. E Jesus, ele também veio para ensinar algo acerca do reino de Deus. Então Jesus vem para nos ensinar sobre um acesso a uma nova dimensão. Então Deus, em todo tempo, ele aponta para o reino, né, e Jesus veio estabelecer esse reino. Olha só que interessante, quando Jesus ele muda a concepção natural das coisas, o que eu quero dizer aqui? Quando Jesus ele tira o foco do natural e coloca no sobrenatural, ele traz consigo então uma nova realidade. E essa nova realidade aponta para uma dimensão que eu chamo de dimensão do espírito, que é uma dimensão que tem o poder de influenciar, ou melhor dizendo, reverberar aqui no mundo físico. Então, quando a gente fala em obediência, nós não estamos simplesmente falando de uma decisão física, estamos nos referindo a uma verdadeira evolução espiritual. Olha só o que diz em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Se você for humilde, tiver humildade no seu coração e obedecer às leis do Senhor, você vai comer as coisas boas que essa terra pode te proporcionar. Então aqui a humildade e a obediência é uma lei espiritual, né? Obediência como lei espiritual, que se nós nos sujeitarmos a ela e formos obedientes à voz do Senhor, Deus ele vai fazer com que nós comamos das coisas boas que a terra pode produzir. Então a maneira como a gente entende as coisas de Deus, elas são fundamentais para a gente viver ou não as promessas de Deus nas nossas vidas. Portanto, obediência ao Senhor e às suas leis é um princípio, né, um princípio bíblico, um princípio milenar e imutável, e o seu sucesso está condicionado à obediência. Eu quero terminar a nossa evolução diária de hoje recitando aqui mais uma vez Isaías capítulo 1, versículo 19. Se fores humildes e obedecerem a Deus, então vocês comerão as coisas boas que essa terra
produz. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo do livro de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o capítulo de número 81, onde nós aprendemos com Asaf acerca da questão do louvor, né, da adoração em todo o tempo e também da obediência. Hoje nós nos atentamos um pouquinho mais, estudamos um pouquinho mais acerca da obediência ao Senhor, né, e a consequência positiva de sermos obedientes a Deus, né? A Bíblia diz, aqui Isaías diz que nós formos obedientes, nós vamos comer as coisas boas que essa terra produz. Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, comentou e não compartilhou, faz isso agora em nome de Jesus. Tira um print dessa tela, posta na sua rede social, me marca, escreve a lição de hoje que eu quero repostar tudo, tá bom? Não se esqueça que hoje à noite nós temos um compromisso marcado na Evo, às 8 horas. Se você não sabe ainda onde é a nossa igreja, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez e é de São Paulo, nós estamos na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, Butantã, São Paulo. Tem uma estação de metrô, para quem vem de metrô, é bem próximo, que é a São Paulo Morumbi, tá? Para você que vem de carro, nós estamos próximo ali à região do Morumbi, entre Morumbi e Pinheiros, né? Estamos na região do Butantã, tá? Lembrando, amanhã a gente não vai ter o Evolução Diária porque é feriado em São Paulo, né? Feriado da cidade de São Paulo, mas a gente volta na sexta-feira às 7h40 da manhã. Então hoje nós temos um compromisso marcado na Evo, a quarta ministração da série Identidade Espiritual, e sexta-feira voltamos aqui no Evolução Diária, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.